Hoje vamos receber um ator que todos nós bem conhecemos, o Paulo Azevedo. O Paulo Azevedo que participa na novela Podia Acabar o Mundo, estamos a vê-lo neste momento em imagem, e que é um jovem que aos poucos tem vindo a concretizar os seus sonhos. Um deles era editar um livro com a sua história. Este livro já está aí no mercado, foi escrito com a ajuda de Sofia Aredo, uma jornalista fantástica da SIC, que fez uma grande reportagem com o Paulo e que o ajudou a cumprir este sonho. Vamos falar deste livro, que é um livro absolutamente extraordinário, tem fotografias muito bonitas do Paulo e retrata bem o que têm sido estes anos, sempre atrás de um sonho e sempre a acreditar que tinha iguais capacidades. E isso é que é extraordinário no Paulo. Vai estar então connosco para uma longa conversa. Hoje também recebemos um grande amigo desta casa, um homem extraordinário, jovem, mas que é um exemplo para todos nós. Estou a falar de Paulo Azevedo. Nasceu sem braços e sem pernas, mas aprendeu a ultrapassar as adversidades para ter uma vida normal. Paulo Azevedo é um homem descomplexado que realizou os seus sonhos. Foi jogador de futsal, treinador de futebol e hoje é um dos atores da novela de SIC Podia Acabar o Mundo. Não perca, hoje, no Fátima, uma lição de vida chamada Paulo Azevedo. E é mesmo uma lição de vida este livro que já chegou às bancas e que se chama Uma Vida Normal. É um livro muito, muito emotivo, mas também muito cru na forma como aborda o tema da diferença. Eu vou-vos dizer que se há pessoa que me tem ensinado a olhar para as pessoas que são diferentes da forma mais normal deste mundo, e estou consciente de tudo o que eu estou a dizer, foi sem dúvida o Paulo. Eu hoje não tomo nenhum cuidado com as palavras que emprego quando entrevisto uma pessoa diferente, porque eu sei que eles se sentem iguais, nós é que sentimos essa diferença, portanto cabe-nos a nós mudar a mentalidade. Então, antes de recebermos o Paulo, vamos ouvir uns recadinhos do Cláudio Ramos e depois vamos recebê-lo como ele bem merece. Vamos aos recados. Bom. E agora sim, chegou o momento de nós falarmos com quem tem muito para nos ensinar. Mais um sonho realizado. Ele já estreou numa novela, que é uma coisa que ele sempre quis fazer, foi trabalhar como ator, estudou primeiro, agora tem a oportunidade de trabalhar. E também um segundo sonho que se realiza é poder editar um livro com a sua história. E podem ter a certeza que se há história que tem muito para nos ensinar, é a deste homem que eu peço que recebam com enorme aplauso, Paulo Azevedo. Muito bem, já tenho então o nosso querido Paulo Azevedo aqui na minha companhia, mas olha, eu acho que, falando das coisas mais recentes, depois já vamos para trás, mas falando das coisas mais recentes, o Paulo tem um livro fresquinho, acabadinho de sair, que se chama Uma Vida Normal, que aliás é a vida dele, é bom que se diga, é uma vida normal, e este livro foi editado há muito pouco tempo. Nós estivemos na festa de lançamento, vamos mostrar a reportagem e depois falaremos então. Podemos ver? Vamos a isto. O que é que significa para ti este livro? Este livro, eu quero que seja um abrir de mentalidades e mostrar que as pessoas diferentes são tão capazes como as pessoas normais. Quero que as pessoas vejam que se acreditarmos e lutarmos pelos nossos sonhos sempre, somos capazes de chegar onde queremos. Um orgulho muito grande que eu sinto pelo Paulo. Valeu a pena toda a luta que nós tivemos e a força que ele me deu para nós podermos estar aqui. Sinto-me muito orgulhosa, ajudei muito na vida, ajudei-o a criar, eu e a mãe. O Paulo é uma figura fascinante, todos nós nos apaixonamos facilmente pelo Paulo.
O Nuno Santos falou-me do Paulo e, na altura, eu tive uma conversa com ele para sabermos até que ponto ele poderia participar na novela e, portanto, terá sido por essa altura, abril, maio, e logo na primeira conversa que tive com ele fiquei rendido. Gostava de partilhar uma coisa com os nossos espectadores, é que este momento emocionou-me muitíssimo. A história do Paulo é uma grande história de vida, é uma história real. Isso é que faz dela uma história muito forte e verdadeira. É um ótimo colega de trabalho. Tem imenso talento, que é o que é necessário para representar. É boa pessoa, é bem disposto, provoca bom ambiente de trabalho, portanto é ótimo. Tens um capítulo no livro que é o pior dia da minha vida. Qual foi o pior dia da tua vida? Foi quando o pilar da minha vida, que era a minha referência, o meu avô, teve um AVC. Eu deixei de ter aquela segurança do meu lado e tive que aprender a crescer um bocadinho depressa demais. E o melhor? Tenho vários, mas o melhor, sem dúvida, foi eu ter dado os primeiros passos em cima das minhas próteses, que me tornou ser livre e autónomo. No livro que eu não li, no filme que eu não vi, Fica no ouvido. Fica no ouvido. Ora bem, vamos então falar deste livro e vamos falar deste livro. Eu queria exatamente começar pela forma como tu dizes, de maneira muito clara, que tu nunca te imaginaste de forma diferente. Foi uma coisa que me impressionou, uma afirmação tua, está em discurso direto, porque eu vou pegar as tuas frases e depois quero que tu comentes, porque tu dizes a páginas tantas. Uma vez perguntaram-me como é que eu me sonhava, se em alguns sonhos ganharia mãos, se as próteses se transformavam em pernas. Não precisei de pensar muito. Sonho como sou. Nunca me vi de outra forma e por isso talvez nem tenha sequer imaginação para construir outra imagem. Desde pequenino que sei que sou assim, sei que sou diferente, gosto de mim como sou. É verdade. Caramba, há tanta gente a lamentar-se de não gostar como é. Porque eu aprendi que, e isto é também uma mensagem que deixo às outras pessoas, o primeiro passo para pôr de lado o preconceito ou para aprendermos a lutar com as nossas dificuldades é gostarmos de nós próprios. Sem dúvida. Porque desde o momento em que simplesmente nós não gostamos de nós, é muito difícil seguir em frente. É impossível, praticamente. Então eu aprendi a gostar de mim próprio, gostar como sou. Não fazia sentido eu sonhar-me como sou porque nunca experimentei o que é ter uma mão ou uma perna. Então sonho-me assim, precisamente como sou. Tu deves estar à vontade para responder se tu és um homem feliz como és. Sou muito. Sou muito. Portanto, pensar ser diferente porquê? Não Diferente não é sinónimo de inferior? Nem superior. Não? Não. É igual. Nem uma coisa nem outra. Há aqui pontos que eu não preciso sequer de recorrer ao livro, porque tenho-os de memória, mas quero que fales deles. Por exemplo, o momento em que a tua mãe, muito jovem, a tua mãe era muito jovem quando tu nasceste, recebe a notícia na maternidade de que tu és um bebê diferente. A tua mãe tinha na altura, creio que 16 anos, 17 ou 17 anos, teve uma reação que eu acho absolutamente extraordinária. Queres contar o que é que se passou? Eu se calhar acho que foi um bocado ainda da anestesia. Porque o primeiro impacto... Se fosse da anestesia tinha mudado depois e não mudou. Desculpa lá, uma anestesia não dura... Quantos anos é que tu tens? Eu, 27. A anestesia não dura 27 anos, dura menos tempo. Não, mas a minha mãe, eu não me lembro, lógico. Sim, mas reproduzes aqui, eu quero que sejas tu a contar. A minha mãe, quando perguntou à minha madrinha Júlia, foi que se fosse na cabeça era pior. Foi a primeira frase que ela lhe disse. Não faço ideia do que lhe passou pela cabeça. Ou aos meus familiares, mas tento-me pôr um bocadinho no lugar deles. Porque temos que ser sinceros. Eu, se tivesse um filho como eu nasci, o meu primeiro impacto era um choque. Aí temos que ser sinceros, porque toda a gente... E tu pensas nisso às vezes, Paulo? Não. Não me preocupo em pensar nisso. Porque desde o facto em que a minha família pôs de parte o choque e tentou-me integrar na sociedade, eu acho que tenho que seguir o mesmo pensamento. Não posso estar agora a recordar e por vezes nem quero. Eu ainda não li o livro.